Eu sou o professor Thiago Pereira, eu sou professor há 20 anos, eu dou aula de História, Filosofia, Sociologia, Geopolítica, Atualidades, trabalho em escolas públicas e particulares e hoje eu sou professor do Alfacom. Na verdade, não apenas hoje, já desde 2020 que eu trabalho aqui no Alfacom. A minha história com a educação, meu envolvimento com a educação, vem desde que, quando na adolescência, eu percebi que no meio onde eu convivia, o bairro que eu cresci com meus amigos e na escola, eu percebi que seria estudando que muito possivelmente ia potencializar as minhas capacidades e eu ia conseguir alcançar alguma coisa relacionada aí, aquilo que se sonha muito. A piazada imaginava, como muitos jovens hoje imaginam, carreiras ligadas a alguma atividade esportiva. Eu quero ser jogador de futebol, embora praticasse, até competisse, mas eu percebi que também tinha que estar estudando. E em relação a esse estudar, em relação a manter-se estudando, a minha geração foi aquela geração que tinha muito na cabeça e quem sabe até os próprios familiares colocavam a ideia de que, onde é que você vai se dar bem? Entrando na faculdade. Então esse foi um primeiro desafio, se preparar para entrar na universidade. E não foi na primeira vez que eu fiz vestibular na vida que eu passei. E aí eu comecei a perceber que eu teria que abrir mão de algumas coisas para conseguir ter um bom preparo, principalmente porque a concorrência era muito grande. E aí, já no segundo momento que eu fiz vestibular na minha vida, isso foi no ano 2000. Aí foi muito legal porque daí eu pude escolher, foram 2 aprovações. E aprovações em cursos muito concorridos. Eu sou formado em História por uma universidade que lá no final do ano 2000, ela abriu um programa de incentivo ao magistério e esse incentivo ao magistério veio com um desconto muito interessante, veio com uma meia bolsa. Então você imagina, a concorrência era de 26 ou 27 por 1. Falei, poxa, eu consegui uma dessas vagas, ainda passei em 3º lugar. Depois que eu fui aprovado em História, eu colecionei outra aprovação também aqui na Universidade Pública aqui da nossa cidade, no curso de Engenharia Agrícola, que eu fiz o vestibular para fazer por aquela questão da família, falar faz isso, mas faz aquilo ali também. E para mim foi muito mais interessante porque eu me imaginava já tendo uma facilidade muito maior com a história. E depois disso, percebendo, poxa, é desse jeito que eu aprendo, é assim que fica mais fácil de aprender, de eu internalizar o conteúdo, lendo, escrevendo, que eu iria conseguir colecionar outras aprovações. E ali, logo na sequência, assim que terminei a graduação, a primeira coisa que já colocam, e também alguns colegas comentam muito e o mestrado, como é que vai ficar? Não, vamos já fazer seleção de mestrado. E na primeira seleção de mestrado que eu fiz, que foi lá no Rio Grande do Sul, também consegui uma aprovação. Eu era muito novo, só sabia, claro, que eu precisaria ter um bom direcionamento em relação à prova escrita e ali na hora da entrevista diante da apresentação do projeto. Quem já fez banca de mestrado sabe como é que é. Na hora tá você ali e 10, quem sabe, uns 15 professores te interpelando e perguntando e você tem que falar, apresentar o seu currículo e o seu diploma ali de bate pronto. E depois já percebendo como que estuda, colecionei aprovações em concursos também. Fui aprovado no concurso do IBGE para o cargo de recenseador. Não eram muitas vagas, mas o fato de eu ter passado bem nesse concurso me deu a possibilidade de eu escolher o local em que eu ia fazer as entrevistas. Se eu tivesse ficado mal colocado, poxa, ia sobrar uma região na cidade de Cascavel bem complicada. Ali eu falei, poxa, que bacana, ver seu nome aprovado, chamar, comprova documento. Toda essa correria que tem ali
que muitos dos nossos alunos acabam tendo, eu entendo muito. E depois, dentro de escolas, trabalhando com aquele aluno que está ali buscando também a vaga na universidade, e geralmente em cursos concorridos, porque como trabalhar em escola particular e trabalhar principalmente com cursinhos pré-vestibulares é algo que o aluno ele requisita você, ele precisa de você. Ele confia muito no teu trabalho em relação a como que você vai instruir ele em relação aos conteúdos, como fazer a prova. E aí com esse conhecimento todo, depois de muita labuta, sabendo como explicar isso para o aluno, digamos que foi também uma história de muito sucesso, principalmente que hoje, andando aqui na região oeste do Paraná, em muitos lugares onde eu já trabalhei, e com muitos alunos aprovados e hoje já formados em várias áreas, isso é muito gratificante. E dessa relação com o concurso, é uma relação que também muito similar, embora o concurseiro, às vezes ele também não teve uma base muito boa. E aí são vários tipos de concurseiros que a gente acaba conversando, trabalhando com que você, intelectualmente, você acaba contribuindo para aquele cara, para falar para aquela pessoa, falar assim, olha, como que você soube do concurso? Quando que você começou a estudar? Como é que foi isso? Então tem muita similaridade em relação a isso e graças a esse currículo, graças a toda essa formação na prática também muitas vezes, vendo como que fazer a prova, é que a gente pode também hoje orientar esse aluno sobre como estudar. Para mim, ser professor é estar ligado o tempo todo ali com a importância do conteúdo em si, não só pensando numa prova, não só pensando você tem que estudar, porque esse conteúdo aqui, esse item é específico lá da prova, não. Mas pensar que o camarada está estudando é uma informação para a vida. É uma informação que seja ali naquela prova, se entrar, que bom. Mas depois do desempenho da função, ele vai acabar usando aquilo ali. E se infelizmente não for aprovado, mas continuar tentando, é um conteúdo a menos que tem que aprender, mas que também será muito útil. Para mim, ser professor também é algo que dignifica demais a área da licenciatura, principalmente por acreditar que é a educação, é o ensino que contribui para a mudança da vida das pessoas. Sem ele, sem o ensino, sem a instrução escolar, é muito difícil disso acontecer. É muito, muito complicado. Com ela já é complicado. Com ela já é algo que já dificulta muito. Agora, na dose certa, a quantidade correta, a pessoa tem assim um potencial muito grande para poder modificar a sua vida para melhor. Por isso que eu acho que ser professor é estar numa profissão que é muito importante, porque a gente acaba então instruindo as pessoas para aquilo que mais elas desejam, que é mudar a vida delas. O Alfacom em si, ele entrou na minha vida, principalmente essa vida dos concursos públicos, a partir do momento que um colega trabalhava numa escola, falou que estava para abrir um edital da Polícia Militar do Paraná e que a turma precisava muito de um professor de história. E esse colega que atuava junto em sala de aula, cuidando de um aluno, falou assim, olha, eu vou te recomendar, eu sou aluno lá, eu vou te recomendar para o Alfacom. E aí, aqui no Alfacom, a Lana, ela era coordenadora pedagógica lá em 2019. Finzinho de 2019, ela me convidou para ter uma conversa
E ela falou, olha, você vai, escolhe um assunto e você vai fazer uma aula. Então você vai fazer uma aula com os alunos aqui. E aí eu falei, então tá, pode escolher o tema que você quiser, o tema que você propor. E aí eu imaginei que ia ser ali uns 10, 20 alunos. De repente tinha lá 50 alunos na sala. Falei, caramba, 50 alunos. Tinha preparado uma aula voltada para aquele edital. E aí a gente começou a trabalhar com conteúdo de história do Brasil e um pouco de história do Paraná. E aí com questões também, percebi que muitos deles tinham muita dificuldade. E aí depois a Lana me convidou até, legal que lá no meu Instagram, no dia do meu aniversário, dia 11 de fevereiro de 2020, foi o dia que a Lana me deu a camiseta, falou assim, ó, tá aqui a camiseta, tá aqui o crachá, seja bem-vindo ao Facom. E de lá para cá, me envolvendo tanto com a turma do presencial, como principalmente aí os vários cursos online, eu venho contribuindo um pouco para essa galera que, pessoas para falar que hoje eu atuo só em uma carreira, não, hoje são as várias carreiras, a carreira militar, as carreiras policiais, fiscais, tribunais. Eu sei que tem vários e várias alunas do Brasil inteiro aí que já mandaram mensagem falando assim, poxa, professor, obrigado, porque aquela aula ali foi muito importante, porque com ela eu consegui 1, 2, 3, 7 questões, seja lá quais forem. Para mim foi maravilhoso isso aí. Eu me considero alfartano de coração, principalmente porque a palavra alfartano, ela juntou aí o nome da instituição com a ideia de um guerreiro lá de Esparta, o espartano, aquela pessoa que não recuava mesmo diante do perigo. E para mim, ser alfartano é ser essa pessoa que vai a todo momento, acompanha o aluno, mesmo inclusive depois desse aluno se conquistou os louros da vitória, parabéns. Não é a última etapa, tem mais. E a gente vai acompanhando o camarada, inclusive, uma felicidade muito grande ser convidado para a formatura e olhar nos olhos do aluno e da família do aluno e falar assim, valeu a pena ou não valeu? Isso é ser alfartano. Por isso que eu indico, para a pessoa que está pensando, venha, seja alfartano você também.